Olá, amigos, que todos estejam na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, terça-feira, 3 de maio, a lição 6, ela tem como título Abrão e Ló. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 13, versículos de 1 a 18. Aqui nós vemos, a história de Abraão e Ló, onde nós vimos que além de Abrão ter sido chamado para essa obra grandiosa do Senhor, também Deus abençoou a ele com muitos bens. A prosperidade de Abrão, porém, ela não era a causa de sua fidelidade ou serviço a Deus, mas uma dádiva, que ele reconhecia, como uma bênção concedida por esse pai amoroso e bondoso. E um bom exemplo que nós vimos nas atitudes de Abraão foi a divergência com o seu sobrinho Ló, onde houve uma briga, e contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 13, versículo 7, onde imediatamente o patriarca lançou mão de sua própria vontade, por amor ao seu sobrinho Ló, e diante assim de uma terra que o Senhor lhe prometera por herança, ele não fez questão de escolher o melhor. Ele deu a oportunidade a seu sobrinho escolher, para que lado que ele queria estabelecer a sua morada. E Abraão, de imediato, ele já abriu um diálogo com Ló e diz: não haja contenda, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 13, versículo 8. Abraão ali, ele revelou o fruto assim do Santo Espírito de Deus, através do seu ânimo de pacífico, de paz, de bondade. E não era desejo de Abrão se apartar de seu amado sobrinho, porque ele gostava muito do seu sobrinho. Mas ele percebeu que era o único meio, a única saída, a fim de que permanecesse o vínculo de paz. E a atitude do sobrinho de Abrão, Ló, comparada assim ao seu tio Abrão, assim foram bem diferentes, Logo após as brigas, e as contendas entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E o patriarca decide que o melhor era se apartarem, cada um seguia o seu caminho. E Abrão ainda diz que iria para o lugar oposto, ao seu sobrinho. E ainda, dá a oportunidade dele escolher. E Ló escolheu assim, o lado assim, mais promissor, o lado melhor, visando os seus interesses. Ele escolheu umas campinas do Jordão, que eram terras assim bastante férteis, que tinha bastante água, bem regada, E ele escolheu realmente o melhor. Abrão, assim como patriarca, ele teria o direito, de escolher o melhor. A primeira opção era dele, ele era patriarca. Mas mostrando assim um amor, uma renúncia, desse direito, ele fez um gesto admirável, permitindo, para o seu sobrinho Ló, que escolhesse o lado da terra para onde ele queria ir, Este gesto, de Abrão deve ser mencionado assim várias vezes,
onde nós vimos na lição assim, anterior que ele havia se distanciado, né, dos planos de Deus, né? Deus falou que ele deveria ter fixado ali na terra prometida de Canaã. Ele acabou indo para o Egito. Quando ele decidiu assim de ir por conta própria, né, para o Egito, onde ali ele tinha pecado, né, mentiu sobre a sua esposa. E agora, meus amigos, nós vemos um homem, um Abrão, né, um homem transformado, um homem assim, pelo poder de Deus, um Abrão totalmente diferente, né? Um Abrão igual aquele que tinha saído de Ur, né? Dos caldeus, onde ele tinha aceitado o convite de Deus. Um homem obediente, um homem temente a Deus, com fé e com uma atitude assim, divina, mostrando assim uma harmonia, paz, próximo da conduta e do caráter de Cristo. Um homem assim generoso, um homem altruísta, né? E Abraão sabia, né, que a terra era um dom de Deus e por isso não quis escolher. Ele preferiu fazer a vontade e esperar no seu Senhor, né? Ter confiança no Deus que garantiu que ali a terra prometida seria aquela terra que queria dar prosperidade para ele, terras que seriam férteis. E depois desse gesto assim maravilhoso, altruísta, né, Deus dá a recompensa, né, afirmando as bênçãos e as promessas para ele, Abraão. E às vezes nós, cheios de defeitos, de falhas, nos deixamos assim iludir por aparentes vantagens, às vezes, né? Não consultamos o Senhor e tomamos atitude por nós mesmos, né? Como aconteceu com Ló. Não queremos perder assim, oportunidades, queremos levar vantagens em tudo, né? Querendo fazer nossa vontade, nosso querer, que às vezes elas aparentam ser boas e às vezes estamos dispostos assim a nos desviar até do caminho do Senhor, dos planos de Deus, né? Tomando atitude nossa por nós mesmos, né? Nós temos que aprender que as bênçãos são verdadeiras aquelas que vêm do Senhor Jesus, de acordo com seus propósitos, né? Conforme os planos que Deus dá para cada pessoa. Enquanto Ló ergueu os olhos, né, a fim de contemplar, né, o belo, né, lugares férteis, né, onde ali ele viu um engano, né, de sua cobiça, né, que logo seria destruído posterior. E Deus mandou a Abrão ele erguer os olhos a fim de contemplar o que lhe seria dado para sempre, né? Como Deus havia prometido, que está lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 15. Creio que Jesus também lembrou, né, da mansidão, assim, da generosidade, né, de Abrão ao lidar com aquela situação aparentemente crítica, né, quando ele, Cristo, proferiu essa terceira bem-aventurança que nós podemos comparar com Abrão. Olha que Jesus diz em Mateus, no seu capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Abrão não ficou conhecido somente como o pai da fé, simplesmente, ou talvez porque ele só fazia o que Deus lhe mandava, e sim porque ele escolheu um coração governado por Deus. Ele deixou que o Espírito Santo modificasse a sua vida. E é isso, meus amigos, que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer transformar o seu coração numa nova criatura,
Ele quer levar para o reino dos céus. E sabe por que ele quer fazer isto? Porque ele te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.